Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Badô Espírita. Estamos reunidos nesta terça-feira, mais uma vez, para o nosso momento Saber e Sentir. Nós possamos aproveitar esse momento de reflexão para irmos tranquilizando o nosso coração, ouvindo a mensagem da doutrina espírita e também buscando um refrigério para a nossa alma, sabedores que somos dos enfrentamentos que a vida nos oferece, para o nosso próprio proveito, crescimento, mas que muitas vezes entramos em quadros de dificuldades e acabamos por perder a oportunidade da melhoria, de fixarmos valores melhores. Então nós vamos agora à prece para iniciarmos o nosso momento. Elevemos o pensamento, pensemos em Jesus, o Divino Amigo. Nesse instante, Ele nos abençoe, clareando a nossa mente, amparando os nossos corações, a fim de que possamos nos sentir fortalecidos, inspirados pelos amados benfeitores, que em seu nome trabalham na terra. Obrigado, Senhor, por tudo de bom, pelas provações, pelas dificuldades, pelas lutas, mas também pelas muitas alegrias que temos, pelo bem-estar, tudo de bom que nos acontece. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. O capítulo hoje, do livro Passos da Vida, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel e outros espíritos, é de André Luiz. E ele está nos falando da autodesobsessão. Então, a obsessão a gente sabe muito bem o que é, né? A ação de uma outra mente sobre a nossa, né? Constrangendo-nos de alguma maneira, trazendo-nos dificuldades de toda ordem. Mas e a autodesobsessão? Como é que eu me autodesobsedio? Será que é possível? Então vamos ver aqui o que o André Luiz nos coloca. Se você já pode dominar a intemperança mental, então, ou seja, será que nós já conseguimos pensar de maneira menos intempestiva? Estamos nem falando da reação, estamos falando aqui do pensamento. Será que nós já pensamos de maneira intempestiva? Menos intempestiva? Quantas vezes ficamos brigando com as pessoas ou com as situações da vida na nossa própria cabeça, criando tormentos, né? Eu me recordo, para nós, né, e também para os outros, né, de uma fala do Chico, que ele fala que estava num avião, né, e o avião começou a dar uns problemas lá, e o Chico, achando, como todo mundo que estava no avião, que ia morrer, começou a gritar, e o Emmanuel foi lá corrigir ele e tal, e ele falou, mas é a hora da morte e tal, e o que é que tem? Dê exemplo, né, você tem que dar exemplo aqui. Ele falou assim, não, mas eu sou como todo mundo, né, eu sou um ser humano, eu tenho medo de morrer, nós podemos morrer, né, o Emmanuel falou, podemos sim, vocês podem sim, com certeza. Aí ele falou assim, se comporte, né, não é nessas palavras, mas ele quis dizer isso, né, se comporte para que você não crie problema na cabeça dos outros, né? Por quê? Tudo que se passa no pensamento é um tormento para nós. Será que a gente aprendeu a dominar essa intemperança mental? Aquelas coisas que ficam lutando com a gente, aqueles argumentos que ficam sendo criados no nosso íntimo, ficam ali na nossa cabeça, povoando, né, o nosso espaço mental? Se esquece os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir? Será que a gente tem facilidade em esquecer, né, os constrangimentos, né, as dificuldades, para cultivar o prazer de servir? Porque quem faz exigências, quem vive fazendo exigências, quem vive às voltas com desequilíbrios, não ajuda, né? Só cria problema, né? E muitas vezes a gente cria problema no lugar onde a gente está, porque não esquece os próprios constrangimentos. Uma vez constrangido, nós reagimos, nós falamos e ficamos também mentalmente trabalhando essas ideias, irradiando, né, emanando de nós aquilo que conturba, que perturba o ambiente onde a gente está. Se sabe escutar o comentário infeliz,
sem passá-lo adiante, né? A gente não consegue impedir, muitas vezes, que alguém nos faça um comentário infeliz a respeito de alguém. Não é devido isso, mas se a gente não tomar cuidado, até mesmo a gente faz algum comentário e acha que está tudo certo, né? Que é só um comentário, é só eu e aí determinada pessoa, as demais não vão saber. Então, a gente precisa pensar sobre isso, que em hipótese alguma, comentários infelizes, né, sobre quem quer que seja, não são produtivos. Então ele pergunta aqui se a gente sabe escutar sem passar adiante. Se a gente for constrangido a ouvir, a gente está passando para frente? É hora de pensar um pouquinho sobre isso, né? Nós temos que pensar sobre essa questão. Se vence a indisposição contra o estudo e continua, tanto quanto possível, em contato com a leitura construtiva, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: ah, eu começo a estudar e me dá sono. Será que é um obsessor? Pode acontecer, sim, de alguém que não esteja interessado no nosso progresso, por estar afinizado conosco, nos desmotivar a estudar, a ler, né? Nos comungando conosco de vibrações, de fluidos, que são verdadeiras anestesias. Mas isso não é uma realidade constante. Na grande maioria das vezes, essa indisposição para o estudo é nossa, é uma resistência nossa em aprender, em primeiro lugar. Principalmente as questões morais. Nós não queremos ficar ouvindo orientações a respeito das nossas questões morais, não queremos. Naturalmente, gostaríamos de não nos lembrar que existe ética, que existe respeito, que existe algumas coisas que a gente denomina de outras coisas, que está errado, mas a gente faz. Então, essa indisposição, né, será para o estudo, será que a gente trabalha e luta contra ela quanto possível em contato com a leitura construtiva, ou seja, insiste na leitura, vai lendo, porque se a gente insistir, se for obsessão, naturalmente o obsessor vai desistir, porque ele não quer saber de estudar. Se a gente está estudando, a gente está lendo, ele vai embora. Se for nossa, nós também vamos nos educando, vamos mudando o hábito, fixando um outro hábito, e a resistência vai sendo cada vez menor. Então, muitas vezes, não é só obsessão, não. A grande maioria das vezes, somos nós mesmos, né, que não queremos, né, fazer aquele progresso, nós não temos interesse. E também a própria preguiça, né? Preguiça de se dedicar a qualquer coisa no campo intelectivo, porque demanda esforço, reflexão, demanda pensar, né, sobre o assunto, e às vezes a gente não quer isso. Nós estamos acomodados e gostamos de ficar acomodados. Então tem um monte de razões que não tem a ver com obsessão, mas com auto-obsessão. São as nossas fixações anteriores, a nossa imperfeição, nos obsidiando com sugestões que nos prendem a determinado patamar de nulidade. Se ouvida mágoas sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores. Como é que nós agimos conforme, como é que nós agimos em relação à mágoa? Mas sinceramente, não é dizer assim, ah, eu não me ofendi, mas lá dentro o coração está acelerado, tem um nó na garganta, tem um ardor no estômago, tem uma perturbação na cabeça que fica ali com aquelas ideias, com a pessoa que não sai dali. Então, eu perdoei? Não, não perdoei. Eu estou magoado. Não quero dar nome a isso, mas eu estou magoado. Teria que dar um nome, eu não quero, não estou a fim de dar um nome. Será que nós estamos lutando contra isso? Esquecendo verdadeiramente a mágoa, né? Ou seja, não dando aquela atenção demasiada, né? Mantendo um espírito de compreensão, de cordialidade diante dos ofensores. Há muita gente que diz assim, ah, mas se eu deixar para lá, a pessoa vai achar que ela está certa. Mas e daí, se ela achar que ela está certa? O que que tem? O que que muda para nós? Não muda nada. Tem uma frase do Evangelho que diz assim, dá conta da tua administração. Nós não vamos dar conta da administração de ninguém, mas vamos dar conta da nossa administração, daquilo que nós fazemos da nossa vida. Do outro é um problema dele.
É uma questão consciencial dele, mesmo quando é feito contra nós. O que não tem problema nenhum. Jesus falou que para segui-lo nós teríamos que renunciar a nós mesmos e vir nos passos dele. Ou seja, renunciar à satisfação de querermos ser tratados como nós gostaríamos. Fazer o que ele fez, perdoar, desculpar. Ele foi até o Calvário sem dizer nada de mal contra ninguém, sem amaldiçoar ninguém, e ainda na hora derradeira pediu perdão a Deus pela humanidade. Não sabe, Senhor, Pai, o que eles fazem, disse ele. Então nós precisamos realmente ter essa disposição, como ele diz aqui, de sermos compreensivos, cordiais. O que o outro vai achar é um problema dele, se ele vai achar que está certo. A vida tem os seus mecanismos para educar a gente e as demais pessoas desse mundo. Então não tomemos na mão a ferramenta de justiça e nos transformando em justiceiros. Não temos esse direito, porque toda medida que nós usarmos para medir os outros será usado para medir a gente também. Eu não tenho nenhum problema em nenhum campo da minha vida? Ah, tenho, né? É só fazer uma sondagem minuciosa e a gente vai perceber que a gente tem alguma coisa que precisa ser modificada. Então Jesus falou, renuncie a si mesmo. E é difícil renunciar a si mesmo, porque o orgulho, ele direciona a gente para quê? Para que o nariz fique o mais empinado possível, que a gente se veja acima dos outros, intocáveis. Ninguém pode me tocar, ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada. Quando as pessoas podem qualquer coisa, podem tudo, tanto que Deus permite. Mesmo que eu leve a minha vida com equilíbrio, com regramentos positivos, Deus não coloca uma mão impedindo que o outro me atinja. Lógico que nós temos proteção, sim. Quem faz o bem, quem caminha no bem, tem proteção, mas não contra tudo. Porque nós temos provas para suportar também. Nós temos dívidas, né, duplicadas do nosso passado moral para ser resgatadas. Além de aprender, melhorar e evoluir. Se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, será que eu me aceito a minha vida, aceito como eu sou? Isso não quer dizer conivência consigo mesmo. Não quer dizer que a gente está sentando e não fazendo nada, a vida é assim mesmo, eu sou assim, quem quiser que me aceite, e a vida é assim. Não é isso que ele está dizendo aqui. Se aceitar como é reconhecer valores, virtudes e defeitos. Potencializar os valores e as virtudes, dando vazão a elas, e corrigir os defeitos. Isso é se aceitar como é. Não ficar se punindo, porque a gente encontra muitas vezes pessoas que cometem um erro, né? Ou às vezes é pega nesse erro, ou ela mesma entra num quadro de eu não valho nada, eu não sou uma pessoa digna, minha vida é uma vida ruim, porque porque eu sou ruim, porque eu sou mau, numa tentativa de sensibilizar Deus para que ele tenha dó de nós. E uma tentativa também de se livrar da lei de causa e efeito, o que não é possível. Uma vez desencadeada uma ação, tem uma reação contrária. O arrependimento minimiza, diminui o peso dessa reação. E Deus ajuda a gente a cumprir aquela missão de resolver o problema que nós criamos. Mas Ele não tira da nossa vida isso, se não houver mérito para isso. Então é importante que a gente se aceite como é, dizendo a si mesmo, puxa vida, eu ainda não melhorei nesse campo, eu ainda tenho essa imperfeição. Aí sim eu me dirijo a Deus, Senhor, me ajude a vencer essa imperfeição. Não é pedir a Ele, Senhor, tira de mim essa imperfeição. Ele não vai tirar. Quem vai tirar de nós a imperfeição é a evolução. São as reencarnações, uma atrás da outra, que vai nos moldando, nos polindo, atendendo àquela fala de Jesus, nenhum dos filhos que meu Pai me confiou se perderá. O Espiritismo nos ensina que os filhos que Deus confiou a Jesus são os habitantes da Terra. Como tem outros mundos, outros espíritos confiados a outros que cuidam desses mundos. Nós estamos confiados em Jesus. E Ele falou que nenhum de nós vai se perder. Por mais que a gente demore, por mais que a gente tenha até que mudar de mundo para melhorar, a gente não vai se perder. Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar o caminho e vai evoluir.
nós somos eternos. Como corpo, não, mas como espírito não vamos morrer nunca. E Deus vai abrindo seus braços paternais cada vez mais para nos receber do jeito que nós somos. Melhorando, claro. Não dá para cruzar o braço e falar, então tá bom, Deus me aceita assim, eu vou ficar assim. Não é essa aceitação. É a aceitação do esforço, da mudança, para que o espírito amplie horizontes que ele não tem. Se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo o que se faça ou fale contra você. Será que a gente é perseverante naquilo que a gente está fazendo, mesmo quando não somos elogiados, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando ninguém nos diz um muito obrigado, ou nos dá um copo d'água em gratidão àquilo que a gente fez? Será que a gente persevera mesmo assim? Se não perseverar, aquilo que nós estamos fazendo não tem valor. Tem um valor, sim, material, circunstancial, por exemplo. Uma pessoa está com fome. Eu vou lá, dou uma cesta básica, tem um valor para ela, mas não tem um valor para mim se ao dar isso eu quero a gratidão da pessoa, eu quero tirar foto com ela, eu quero mostrar para todo mundo que eu estou fazendo caridade. Nesse sentido, eu perco a maior parte do benefício que eu criei naquele momento que estava dando, que deveria ser anônimo, que a vossa mão direita não saiba o que dá à esquerda. Então, se eu não uso essa prerrogativa, se eu não aplico isso na minha vida, então meu bem não é desinteressado. O meu bem tem interesses. Se tem interesses, ele então já se pagou a si mesmo. Né? O muito obrigado do outro, a gratidão já me pagou. Nada tenho a receber da lei divina. Então, muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu faço tanta coisa, mesmo assim minha vida tem provações. Primeiro que as provações são para nos aperfeiçoar. São também, as expiações são quitação de débitos do passado. Depois, que ao precisar do reconhecimento do outro, eu já paguei a mim mesmo com o reconhecimento daquela pessoa. Se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece. Parar de criticar as pessoas pelo que elas fazem. Quanta vez a gente tem inveja da felicidade do outro, porque o outro sorri, porque o outro pode viajar e a gente não pode, porque o outro pode comprar uma coisa que a gente não pode, porque o outro isso, porque o outro aquilo e a gente não. Porque a gente esquece de olhar as bênçãos que temos em nossa vida. As bênçãos possíveis a nós, dentro do quadro de necessidade da nossa vida. Não foi mais nada do que a gente tem que a gente pediu a Deus. Porém, podemos melhorar, sem dúvida, mas não ficar se comparando, blasfemando como se a lei divina nos devesse alguma coisa que ela não deu. Não existe troca com Deus. Não adianta a gente dar um dinheiro para uma religião, para uma instituição, acreditando pura e simplesmente que aquilo vai trazer para a nossa vida uma recompensa, como se Deus nos devesse alguma coisa. Eu já ouvi isso de um religioso uma vez, que ele disse assim: se você der, Deus é obrigado a te atender, está na lei. Como Deus é obrigado? Deus não é obrigado a nada. Quem tem obrigações somos nós. Ele é o Pai. Ele é o Criador do universo. Ele não está subordinado a nós. Somos nós que somos subordinados a Ele. Então precisamos pensar nisso. Isso é uma questão de respeito que nós devemos ter para com o Pai Celeste. Se crê e pratica o princípio que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados. Fazer da caridade não um meio de gratidão ou um meio de receber algum benefício, mas uma forma de ser feliz. Porque quem preocupa com os outros, naturalmente constrói a felicidade em sua própria alma. Com o passar do tempo, se vê cada vez mais feliz. A caridade é a âncora da salvação em todos os mundos, dizem os Espíritos. É a âncora, ou seja, o que nos ancora na felicidade. Se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amargoso e intolerante. Será que nós ajudamos do bem ou criamos problema? Tenho tolerância para conviver com os meus irmãos? E, no geral, na minha vida, mas especialmente na obra do bem? Então, se eu não tenho tolerância, então provavelmente estou criando problema. Então, você estará dando passos largos para libertar-se da sombra, entrando em definitivo
no trabalho de autodesobsessão. Então, quem faz essas sugestões aqui, algumas delas, né, tem outras, o André Luiz colocou essas, quem assim faz está se autodesobsidiando. Não há inimigo espiritual que fique perto de quem faz isso. Não há perseguidor espiritual. Não há obsessor que aguenta uma pessoa fazendo essas coisas aqui. Não há obsessor que aguente isso. Ou ele aceita e se modifica, vê que a gente está mudando, então ele não nos vê mais com os mesmos olhos, ou ele se afasta, porque os interesses não são mais os mesmos. O que mantém a obsessão perto de nós é porque os interesses são iguais. Os obsessores só nos obsediam por interesses semelhantes. Se nós não tivermos na nossa alma, não tivéssemos na nossa alma aquela dificuldade, ele não nos atingiria ali, onde ele conseguiu nos derrubar. Então a fragilidade é nossa. Precisamos fazer essas lições que nos foi dado hoje. Não são as únicas, mas são algumas, para que a gente se autodesobsedie, ou seja, acabe com a obsessão que a gente cria para a gente mesmo e também acabe com a obsessão exógena, aquela que vem de fora. A endógena, que é nossa, e a exógena, aquela que vem de fora. Então vamos agora pensar em Jesus, como já estávamos fazendo desde o início, fixando-lhe mais ainda o pensamento, uma imagem que nos agrade. E assim, recebemos nesse instante as vibrações que emanam do seu amor infinito, da sua paz, da sua ternura. Sintamos esse refrigério que nos toca a alma, que nos fortalece. E procuremos uma razão para ser feliz, entre tantas que são oferecidas pelo Pai Celeste a todos nós, todos os dias, a todo momento. Aproveitemos para agradecer. Deixemos que uma nuvem de esperança emane do nosso coração e alcance a todos aqueles desesperançados, sofridos e amargurados. Que esse refrigério que nos toma conta agora, tome conta também de todos os corações que precisarem. E assim, queremos dizer ao Divino Mestre deste mundo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.